E essas eleições, hein? Mas nem pra pedir pra votar com consciência, né, cara? Vota em quem você acha que vai derrotar o inimigo, é isso aí, cara. Livro de hoje, No Mesmo Barco, Peter Sloterdijk. Ensaio sobre a hiperpolítica. Um livrinho fininho, cara, complicado de ler, cara. Minha primeira incursão com o Sloterdijk aqui. Vamos continuar essa vibe de fazer livro de resenha de livros de filosofia, cara? Vamos ver até onde vocês vão comigo nessa daí, porque eu tô curtindo. Não falo mais do que umas platitudes aí, mas tô achando legal botar esse tipo de conteúdo no YouTube aí. Pelo menos da minha parte. Esse aqui é o primeiro livro do Sloterdijk que eu leio. Pelo que eu sei dele, pelo que eu já ouvi falar sobre ele, parece que esse livro aqui é meio que já começa a ter algum tipo de ideias a respeito da ideia central dele, da filosofia central do Sloterdijk, que é a filosofia da teoria das esferas dele. E esse livro aqui, ele é dividido em 3 partes, e ele trata desse problema que a gente tem uma percepção muito grande enquanto sociedade globalizada, pós-moderna, barará, que assim, cara, tá ficando muito difícil, cara, conviver com as outras pessoas, cara. Tá ficando muito difícil aceitar o diferente, tá ficando difícil aceitar a pluralidade. As pessoas, né, as pessoas comuns do dia a dia, elas não estão muito afim disso mais. E isso, de certa maneira, é uma coisa que sempre existiu. E a gente, enquanto sociedade, a gente está lutando contra isso há muito pouco tempo. Então essa é a teoria dele. Se eu bem entendi o livro, tá? Se eu estiver falando merda e alguém quiser aqui me corrigir, fica à vontade. Mas é isso aí. E ele trata, então, de 3 momentos da política, né, do que ele entende como política, no sentido de manter pessoas unidas em prol de um bem maior que não é o indivíduo. Em 3 momentos, então. Então ele fala primeiro de uma paleopolítica, ou seja, da política dos homens das cavernas, das hordas, etc. Da megalopolítica, que é a política medieval das cidades grandes e tal. E a hiperpolítica, que é esse momento de agora, né? Esse momento, enfim. Esse livro aqui, ele vai encontrar ecos muito grandes naquele livro do Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus, que o Harari ele fala ali uma coisa que é muito interessante, de que a gente, para avançar enquanto sociedade, a gente tem que criar certos mitos, certas narrativas ficcionais coletivas para poder progredir. E ele fala isso tanto do ponto de vista de uma religião que se cria, quanto desses substitutos da religião, né, das filosofias políticas, como os regimes totalitários, as ideologias comunistas, socialistas, coisas desse tipo. A gente precisa se unir por isso, porque a gente, enquanto indivíduo, a gente é muito pouco dado a se unir por semelhança. Então, no momento da paleopolítica, ele diz que assim, a paleopolítica se destina a criar humanos, e só isso, né? Fazer humanos, aumentar número, sabe? Aumentar número, que é uma coisa que a megalopolítica e a hiperpolítica já não fazem isso, né? Para a paleopolítica, nesse segundo momento, a sociedade já entende o homem como uma coisa dada, já não é um problema criar um homem, ter um homem no bando, né? Ter força de trabalho. As cidades incham e, né, sobra muito emprego, mas no primeiro momento isso não existe. Então as pessoas, essas hordas, elas se preocupam em aumentar de bando. E como que elas fazem para se manter juntas, né? Então ele fala, tem alguns termos que o Sloterdijk vai usar aqui, que são termos que até podem ser encontrados em alguns outros livros dele, ao que parece, mas não são termos que você precisa se ligar muito, assim. Então ele fala assim de as esferas psicoacústicas, porque ele fala que o que une o homem na paleopolítica são os sons, né? Um som que, saindo daqui de dentro, se distingue de um som de uma árvore, ou de um som de uma pedra, ou de um som de algum outro bicho. Então as pessoas, elas se unem pela semelhança dos sons que elas produzem, né? Então ele faz uma hipótese dessa do tipo. E a consciência sobre o que seja o humano, sobre o que seja o indivíduo, começa a nascer a partir daí, a partir dos primeiros infanticídios em prol da horda, né? Você entende
as mulheres que matam as crianças recém-nascidas porque vão passar fome, né, ou porque correm perigo, né, e matam os próprios filhos. Nesse processo elas entendem que existe um bem maior, que não é o bem dela, que não é o bem do indivíduo, da famíliazinha dela, é o bem de uma sobrevivência maior. E aí começa a ter essa consciência. Na paleopolítica, por sua vez, começa a nascer uma ideia de Estado, que é, na verdade, uma reverberação, é a busca pelo grande. O que ele fala que a busca pelo grande é uma ideia de você buscar o que seja essa esfera maior da sociedade, né? Então começa a surgir aí o que ele chama de atletas do Estado, que são pessoas que vivem vidas que não são para elas, mas são vidas para o funcionamento do Estado. Então, assim, formação de juízes, de padres, de governantes, né? Enfim, existe toda uma literatura que começa a ser feita nesse período para formar cidadãos do Estado e não indivíduos pertencentes a uma sociedade. Então aí já começa o que ele chama depois desse delírio de fusão com o grande, que é você viver para a sua sociedade, cara. Você não é um indivíduo, você não tem que, né? E isso explica algumas coisas, por exemplo, o celibato e o voto de pobreza da Igreja Católica, por exemplo, né? Os caras abdicam de tudo aquilo que eles podem ter de prazer como pessoa, como ser humano, para viver para uma coisa maior. E essa vivência para uma coisa maior é o que vai não só inspirar, como garantir um funcionamento maior dessa sociedade diante desses indivíduos que buscam, nesses atletas do Estado, uma compreensão maior das coisas. Bom, terceiro momento, a hiperpolítica, em que as cidades se incham, existe a globalização, existe esse negócio que chama de democracia, que ele dedica as últimas 15 páginas do livro a explicar. Ele não é um cara muito favorável à democracia, tá? Que bom que se diga. Tá? Ele é um cara assim, que vê a democracia com um pouco com maus olhos. Assim. Ele até é muito crítico nessa política migratória da União Europeia. Ele não aceita de bom grado essa coisa dos imigrantes que vão morar lá, enfim. Ele é um cara muito combativo nessas questões. E aí que tá a minha crítica a esse livro aqui, cara. Porque esse livro aqui, velho, infelizmente ele não pode ser lido por qualquer um, cara. Se isso aqui cai na mão do Reaça, velho, você legitima toda uma ideologia fascista, totalitarista. Esse cara aqui pode estar numa biblioteca neonazista fácil, cara. Fácil. Se você pega um pouquinho a palavra dele e leva um pouquinho pro lado, velho, já deu ruim. E o pior, assim, que o Sloterdijk, ele é um filósofo que ele parece que ele não conclui muito as ideias. Ele apresenta os problemas e joga para você. E é isso. Ele diz o que está acontecendo, mas ele não conclui, ele não tenta cercar, ele não tenta proteger a ideia dele de ser usada por pessoas que discordem ideologicamente dele. Né, seja lá qual for a crença ideológica, ele não faz nenhum tipo de escudo das ideologias dele. O que é muito preocupante, cara. O que é muito preocupante, principalmente se tratando de um cara inteligente como esse. Mas eu acho que é uma escolha legítima, intelectual legítima, porque eu acho que nem tudo é preciso ser passível de ser concluído, passível de ser tomado como... Porque eu acho que quando você fecha a obra assim, meio que você quer encerrar o assunto. Eu acho que o Sloterdijk, como filósofo, acho que ele quer jogar as ideias para que as pessoas partam a partir daí, ou que ele mesmo desenvolva as ideias a partir dele, sabe? Então ele fala algumas coisas de como essa busca pelo grande, essa busca pelo novo, torna-se delírios, assim. Então ele fala, por exemplo, da guerra da Bósnia, né, da Sérvia, na guerra da Iugoslávia de 95, em que a gente via, né, aqueles soldados sérvios rasgando as mulheres bósnias grávidas e pendurando os fetos nas árvores e tal, e aquilo ali é o delírio de se fundir com grandes. E o cara não enxerga mais o bósnio como uma outra pessoa, como um outro ser humano, ele enxerga o outro como um potencial assassino. É como se eles se distanciassem da espécie humana e se fundissem com o Estado, né, com essa hiperpolítica, com esse grande. E a política para ele, né, que é o que ele fala aqui no começo do livro, eu vou ler aqui a introdução. Ele fala assim: a famosa sentença de Bismarck, segundo a qual a política é a arte do possível, contém uma advertência contra o ataque ao Estado por crenças grandes.
aos olhos do estadista, o Bismarck, você sabe, é o cara que unificou a Alemanha, né? Aos olhos do estadista teriam permanecido crianças aqueles adultos que nunca estiveram em condições de aprender seriamente a diferença entre o politicamente possível e o impossível. A arte do possível é equivalente à capacidade de proteger o espaço da política contra exigências oriundas do impossível. Tá? E aí já vem mais uma crítica dele a todo posicionamento de esquerda, que é um posicionamento tido historicamente mais como utópico, como mais, né, existe esse termo de socialismo utópico, enfim, então ele acha que isso aí é coisa de criança grande, né, interessante. Consequentemente, como a arte real, a política estaria no cume de uma pirâmide de racionalidade que estabelece uma relação hierárquica entre razão de Estado e razão privada, entre sabedoria principesca e interesses de grupos, entre adultos políticos e crianças políticas. Então ele entende que a política existe uma consciência maior que rege essas consciências menores, né? E essa consciência do Estado se sobrepõe à consciência da política. Cara, isso é perigosíssimo de você mandar no livro assim, cara. É muito perigoso, principalmente hoje em dia. Mas, de novo, vale como ensaio. E por que é legal esse ensaio dele aqui? Porque esse ensaio ele está negando essas ideias contratualistas que se estabeleceram mais ou menos na época da Revolução Francesa, e eu falo assim, não, meu irmão, esse negócio de falar de política, esse negócio do Platão falar da república e tal, isso aí é criado no momento em que a política e a sociedade já estão dadas, cara. A gente tem que voltar antes para ver da onde que veio isso, sabe? Então é um passo atrás, e a partir desse passo atrás ele explica esses outros passos para frente. Então, assim, eu acho muito louvável porque poucos filósofos estão dispostos a ir tão longe ao que a gente entende como humanidade. Você vê que, né, eu estou agora no curso de filosofia. No curso de filosofia é muito comum que a gente comece a estudar filosofia a partir dos gregos, sendo que já existia toda uma filosofia oriental, né, e toda uma filosofia, enfim, pré-civilizacional que não foi muito estudada, que não é muito estudada por interesses acadêmicos, né, mas existe. E aqui é muito incipiente a discussão, é muito hipotética, é muito, né, enfim, volátil e etéreo, mas serve para a gente começar a pensar o ser humano a partir de uma outra coisa anterior à cidade. A gente está muito acostumado a pensar o homem a partir da cidade, é legal pensar anteriormente, tá? Então, assim, foi isso que eu gostei mais nesse livro. Fora isso, o cara escreve muito bem mesmo. O legal de ler ele é que você não precisa inferir muita coisa a partir dos escritos dele, sabe? Ele não está dialogando com muitos filósofos, ele está fazendo um ensaio muito solto ali. Então, se você não tem muita bagagem filosófica ou muita bagagem sociológica, de política, enfim, tudo bem que você vai conseguir entender isso aqui com relativa tranquilidade, porque ele não faz muitos links para trás, né? Enfim. Então, muito legal. Esse livro aqui foi publicado pela Estação Liberdade, tem 90 páginas, é de 93 esse livro, então é posterior aí à unificação da Alemanha com a queda do muro, né? Enfim. Vale a pena, recomendo então para vocês darem uma olhada no mesmo barco. Vamos resenhar mais Sloterdijk aqui ainda. Tem outros livros para ler dele, mas por enquanto ficamos por aqui. Digam aí o que vocês acharam, se inscrevam no canal, deixem um comentário, vamos discutir sobre hiperpolítica, Peter Sloterdijk, teoria das esferas e o que mais vocês quiserem. Beleza? Um abraço e tchau!